Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar, em breves palavras aqui, tirar alguma dúvida de alguém com relação à questão aí da circuncisão. Ainda tem pessoas que têm dúvida a respeito da circuncisão, que era exigida lá no Antigo Testamento. Se a gente for ver lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, tem também a questão da circuncisão. A circuncisão, na verdade, era um corte que era dado no órgão masculino, genital, a partir do 8º dia. A Bíblia ali, quando nós vamos ver essa questão da circuncisão, ela trata ali, que diz que tinha que ser circuncidado todo macho ao 8º dia. Não somente o natural, como o estrangeiro que habitava ali na casa imagina, de Abraão. Os seus escravos, todos eles tinham que ser circuncidados ao Senhor. Então, ao 8º dia tinha que ser circuncidado todo macho ao Senhor. Ok. Mas para a gente entender essas coisas, é muito importante entender algumas coisas, como interpretar o Antigo Testamento. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: a Bíblia, ela existe o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo é a sombra do Novo. É simplesmente isso aí. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Isso é o mais importante que nós temos que compreender. E a questão das leis, por exemplo, nós temos ali no Antigo Testamento 3 tipos de leis principais. Nós temos a lei cerimonial, lei civil e lei moral. Agora, a lei cerimonial era aquelas leis lá de sacrifícios, entendeu? Obedecer o dia do sábado também está se encaixa no contexto aí da lei cerimonial. Ela é também o sábado, a guarda do sábado também era. Lei civil, a lei civil era dada para o povo de Israel. Era uma lei especificamente para o povo de Israel. E depois nós temos a última, que é a lei moral. Se você pega, por exemplo, o Decálogo, nós temos a lei moral. A lei moral ali, aquelas leis são todas leis morais. Por exemplo, honrar pai e mãe, amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas, não cobiçar a casa do seu próximo, não mentir, enfim. Todas essas coisas, todas essas leis são leis morais. Então, a lei cerimonial, como o Antigo Testamento é a sombra do presente, do novo, e apontava para Cristo, essa lei ela acabou em Cristo. Se essa lei acabou em Cristo, tudo que era exigido no Antigo Testamento simplesmente acabou em Cristo. Nós não temos nem mais que buscar a explicação. Devo cumprir o sábado, não devo cumprir o sábado, devo me circuncidar, não devo me circuncidar. Então, você tem que entender que nada disso se faz mais necessário, porque Cristo cumpriu toda a lei por nós. Toda a lei. Ele cumpriu a lei. Ele, inclusive, ele disse que não veio abrogar a lei, nenhum tio da lei será tirado, mas ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. No entanto, o homem não conseguiu cumprir a lei. O homem, diversas vezes que Deus estabeleceu pacto, aliança com o homem, ele quebrou essa aliança. É tanto que a gente vai pegar também aí, por exemplo, a Bíblia, e a gente vai dividir ela em 7 dispensações. As dispensações, na verdade, toda dispensação, ela traz também alianças e deveres que o homem deveria cumprir, e o homem, infelizmente, ele quebra todas essas alianças aí, esses pactos que ele faz com Deus, e Deus procura, do outro lado, reestabelecer uma nova aliança com o homem. A gente observa, por exemplo, no caso ali do Éden, Deus dá uma ordem, um mandamento simples para o homem obedecer. Ele tinha que cultivar o jardim ali do Éden, e Deus só disse para ele o seguinte: de todas as árvores que estão aqui, você pode comer, só não toma daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa árvore você não toca. Mas infelizmente a gente sabe a história que aconteceu. Eu nem vou entrar em detalhe aqui para não alongar muito o vídeo. E é isso. Então o homem não conseguiu cumprir nenhuma lei. Quer dizer, ele não conseguiu cumprir
com as leis que foram estabelecidas. Até porque diz que tem 613 leis. Imagina você, são 300 e poucas leis, que não vou ser preciso aqui para não errar, acho que mais ou menos 350, quase 350, tá? Das leis negativas e 240 e pouco leis positivas. A lei negativa, para você entender, é tipo aquela lei que fala assim do tipo, não faça tal coisa. E a lei positiva, faça tal coisa. É isso. Leis negativas e leis positivas. Então é muito importante compreendermos essa explicação aí das leis para a gente discutir essa questão de circuncisão e cumprimento do sábado. Muito importante. Sem isso aí fica difícil de você compreender. Você entendendo isso aí, fica muito fácil. Então Jesus, ele é o cumprimento da promessa. O Antigo Testamento nós tínhamos a promessa e no Novo nós temos o cumprimento dessa promessa. E qual é a promessa? O Cristo ungido, Jesus, ele veio. Então toda lei morre em Cristo. E aí o apóstolo São Paulo também vai dissertar a respeito disso aí, lá na Carta aos Romanos, no seu capítulo 2, para quem quiser ler, e a partir do versículo 25, Paulo vai falar isso daí. Ele vai falar com os judeus, que aqueles homens que tentavam, eles falam guia de cego, por exemplo, tenta ensinar uma criança, mas no entanto eles erram. É isso aí. E ele fala do judeu, quem é o judeu, quem não é o judeu, por exemplo, o judeu ele não é o que é exteriormente, ou o circunciso não se dá exteriormente, mas a circuncisão, Paulo vai dizer aí, que ela se dá não na carne, mas ela se dá no espírito, ela se dá no coração. Ela se dá no coração. Então, essa circuncisão, ela não se faz mais necessário. Nós podemos, inclusive, até ler um pedaço aqui, uma parte aqui do versículo, no Evangelho aqui, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do 25 diz o seguinte: porque a circuncisão tem valor se praticarmos a lei, porque a circuncisão tem valor se praticarmos a lei. Vou fazer uma pausa aqui. Ok, mas a lei não pode ser quebrada. Se você quebrar a lei, a circuncisão já não se faz, você quebrou também a circuncisão. Aí ele segue: se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Olha só. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aqueles que a incircuncisão, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a lei e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem somente na carne. Olha só, isso é muito importante a gente entender. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Paulo, em sua carta aos Romanos. E circuncisão a que é de coração. O que é de coração? No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu acho que isso aqui explica muito bem para você a questão da circuncisão. Você deve se circuncidar? Não. Quando você cumpre a lei, quando você serve ao Senhor Jesus, quando você se curva diante de Cristo, aceitando-o como Senhor, como Salvador, como seu único e suficiente Salvador, você cumpre toda a lei. Você cumpre toda a lei. Mas, no entanto, ninguém por si mesmo conseguiu cumprir a lei. Senão o sacrifício de Cristo, ele se tornaria inválido. Você invalidaria o sacrifício de Cristo. Não se fazia necessário. Se nós conseguíssemos cumprir a lei, e Paulo fala isso em várias partes da Bíblia, em vários capítulos, versículos, você vai ver Paulo dissertando a respeito disso aí. Se nós cumprirmos a lei, então o sacrifício de Cristo não se faz necessário. Não se faz. Porque nenhum homem sequer conseguiu cumprir a lei.
E se você quiser cumprir a lei, você tem que cumprir a lei, não pode tropeçar numa vírgula sequer, porque se você tropeçar numa vírgula sequer, você simplesmente pecou. Você se tornou transgressor de toda a lei. É isso que Paulo explica aqui. Não tente cumprir a lei, porque se você tropeçar numa vírgula sequer, você então é transgressor da lei. E lembra, vai lá em Levítico e vê as pessoas que transgrediam a lei, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que oferecer sacrifício. Sacrifício. Aí dependia do tipo de pecado que a pessoa cometia, também a condição social, financeira da pessoa. De acordo com a condição social e financeira da pessoa, ela tinha que levar um sacrifício, tipo um novilho, ou uma ovelha, né? Ou, no caso dos pobres, levar um casal de rolas. E é isso. Agora, só que você tem que entender também que quando esse sacrifício era feito, quando levava ali esse sacrifício, esses animais, ao sacerdote para eles sacrificarem, esse sacrifício tipificava Cristo, ele apontava para Cristo, o sangue apontava para Cristo. Apontava para Cristo dizendo que um dia, Deus estava mostrando ali que um dia ele enviaria ser ungido, o Cristo, que faria de uma vez por todas o sacrifício. E não se faz mais necessária então a lei. Olha só, ele estava dizendo ali, é uma tipologia, dizendo que aquele sangue apontava para o sangue do Cordeiro Imaculado, que é o Senhor Jesus. E uma vez que você está debaixo da proteção do Senhor Jesus, quando você se dobra diante dele, aceitando ele como seu único e suficiente Salvador, então você tem um sacrifício perpétuo. E você se torna templo do Espírito Santo do Senhor. Você torna morada do Espírito Santo. E toda vez que você tropeça, automaticamente, é claro que pecado, presta atenção, o pecado não pode ser voluntário, tem que ser involuntário. Você não pode pecar porque Cristo te pecar. Isso não existe. Mas nós tropeçamos, porque infelizmente aí nós habitamos nesse corpo carnal e por uma vez ou outra você nem percebe que você pecou, mas você peca. Você fala mal de alguém, você julga as pessoas, você está pecando. Mas quando você ora ao Senhor e clama a Ele por misericórdia, Ele te perdoa. É dessa forma. Então, agora, se você considera a lei, o sacrifício de Cristo ele é inválido para você. Mas como no Antigo Testamento o sacrifício apontava para Cristo, você está em maus lençóis, porque não tem mais perdão. Porque não se oferece mais sacrifício. Porque o verdadeiro sacrifício foi feito, é Cristo. É simplesmente isso aí. Então a circuncisão, ela não se dá mais na carne, ela se dá no coração e no espírito. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam compreender essa questão aí da lei, da circuncisão e a importância de Cristo em nossas vidas hoje. Forte abraço.